Olá, está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale, especial Fevale Portas Abertas, aqui diretamente do Campus 2 da Universidade Fevale. Meu nome é Letícia Flecha, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E hoje vamos conversar sobre saúde mental com a coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Fevale, Cláudia Goulart. Seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite. Então, professora, para começar, qual é o significado de saúde mental e qual é o papel dela na qualidade de vida das pessoas? Essa pergunta é bem importante porque a gente tem que pensar na saúde mental como uma integralidade de fatores, assim, né? A saúde mental, ela tem a ver com bem-estar psicológico, ela tem a ver com sentimento de segurança, ela tem a ver com trabalho, tem a ver com qualidade de vida, né? Então, não tem a ver só com uma questão individual, assim, a pessoa tem um transtorno mental ou algo nesse sentido. Para se ter saúde mental, a gente tem que ter também acesso a coisas que nos dão qualidade de vida. E quais são os sinais mais comuns de que a nossa saúde mental precisa de uma atenção a mais? Eu diria que assim, o estresse é aquele que a gente mais conhece, né? Quando a gente começa a sentir assim, muito cansaço, muito desânimo, às vezes irritação, né? Uma série de fatores que fazem com que a gente tenha dificuldade de levar as nossas tarefas do cotidiano ou aproveitar as coisas da nossa vida, né? Dividir a nossa vida em lazer, em trabalho, em família, né? Quando essas coisas, o nosso corpo muitas vezes vai sinalizando que a gente não está bem, né? E aí é o momento de perceber que talvez se precise buscar ajuda. E para os estudantes e vestibulandos, a pressão ela costuma ser muito grande. Então, quais são as dicas para lidar com a ansiedade antes de provas, por exemplo, e decisões importantes? Acho que primeiro é importante assim, a gente se preparar, né? Sempre que a gente está mais preparado para uma coisa, a gente tem condições de chegar na hora e desempenhar melhor aquela situação. Então, é entender que a preparação para uma prova, ela não se dá só no dia, ela vai sendo ao longo de um tempo, de um ano, né? A outra é poder não se exigir tanto, né? Entender que a prova é um recorte, que às vezes tu vai poder ir bem, às vezes não, e isso não te define, né? É um recorte de tempo ali. E para que a gente na hora possa desempenhar bem, é importante assim, técnicas de relaxamento, de respiração, né? Tá bem descansado, não utilizar nenhuma artifício que a gente não está acostumado, né? Às vezes as pessoas tendem a querer assim, ou usar muita cafeína, ou usar alguma medicação que não está acostumada e não foi prescrito, e isso só acaba piorando o desempenho na hora da prova. Sim. E a internet e as redes sociais também estão bem presentes, né, no nosso cotidiano. E como elas impactam então a nossa saúde mental? Quais são os malefícios dela? As redes sociais e o uso da tecnologia, elas estão na nossa vida, né? Não tem muito como imaginar assim que a gente vai retirar isso do nosso horizonte. Mas cada vez mais vem se entendendo que é importante, primeiro, retardar o acesso a isso. Então, assim, quanto mais tarde crianças, por exemplo, tiverem acesso ao uso de tecnologias, ao uso de redes sociais, melhor. E para as pessoas adultas é importante dar um certo limite para isso também, né? O uso contínuo, o uso extensivo, ele está associado a níveis de ansiedade muito grande. E então é importante que as pessoas utilizem recursos, às vezes até se a própria pessoa não consegue, colocar um limitador, né? Existem aplicativos hoje que conseguem mapear isso, então fazer um uso que seja um uso responsável. E também poder refletir sobre aquilo que se vê nas redes sociais, né? Que eu acho que é um grande ponto. A vida que passa na rede social, ela é uma vida muito idealizada, né? Uma vida muito maquiada, digamos assim, né? E se tu entra numa perspectiva de achar que aquilo é a verdade, que aquilo é a realidade, que a vida de todo mundo está bem, só a tua que não está, né? Isso acaba gerando bastante
adoecimento também. E para quem está enfrentando ansiedade, pressão no trabalho, na escola, o que tu considera mais importante de orientação para essas pessoas? Assim, ó, num primeiro momento, né, é sempre importante a intervenção de um profissional, né? Profissional da área da psicologia, por exemplo, ele está habilitado para avaliar o quanto esses níveis de estresse e de ansiedade eles estão dentro de algo que é esperado, digamos assim, para aquela situação que tu está vivendo naquele momento, né? Porque toda situação, ela potencialmente ela pode gerar um estresse, né? Mas se isso começa a atrapalhar no teu cotidiano, né? Se tu atrapalha no teu dia a dia, é importante tu buscar um acompanhamento para que essa pessoa tenha essa condição, né, de fazer um diagnóstico adequado. Hoje a gente vê muitos diagnósticos feitos até por IA, né, ou por pessoas que estão ali na internet, se dizem especialistas em saúde mental e que não são, né? Então acho que é sempre importante buscar uma ajuda especializada, né? E a psicologia pode ser uma porta de entrada para isso e eventualmente, se for necessário, outros profissionais da área, né, e fazer esses encaminhamentos. E falando de Fevale agora, a Fevale ela oferece serviços voltados à psicologia, né? Como é que funciona isso? Sim, nós temos o nosso Centro Integrado de Psicologia, o CIP, né, que é a nossa clínica escola. Ele está aberto para a comunidade, né, então as pessoas podem buscar o atendimento, vão fazer uma ficha socioeconômica, né, vão passar pela assistência social aqui da Fevale e depois vão passar por um período de triagem, onde vai se avaliar a necessidade ou não desse encaminhamento e podem ser atendidas aqui. Nós atendemos crianças, adultos, adolescentes, idosos, não tem uma limitação de faixa etária, né? E é uma terapia breve, de 12 a 24 sessões, mas é aberta a toda a comunidade. E agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo diretamente para a câmera, pode finalizar dando um recado para as pessoas cuidarem melhor da sua saúde mental, dar algumas dicas. Bom, é importante que a gente possa entender a saúde mental como uma dimensão igual a outras da nossa vida, né? Assim como a gente cuida da nossa saúde física e muitas vezes a gente vai procurar um médico, vai procurar fazer um exame, vai se alimentar bem, a saúde mental é a mesma coisa, né? A gente tem que ter esse autocuidado, a gente tem que poder olhar para si, se conhecer, estabelecer limites e quando as coisas não estão bem, buscar um profissional da área da saúde mental. Professora, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Obrigada. Neste bloco do Podcast On, conversamos sobre saúde mental com a coordenadora do curso de Psicologia, Cláudia Goulart. Seguimos aqui no Fevale Portas Abertas. Meu nome é Laura Stumm, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Fevale. Nesse bloco, vamos conversar com o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis, João Nast. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Para começar, então, pode nos explicar a importância das finanças pessoais? Finanças pessoais é uma temática que ela está relacionada à nossa vida. Independente da área de formação de cada um, todos nós temos uma relação com o dinheiro. E essa relação é que vai moldar muito do nosso jeito de ser, das nossas escolhas, o quanto nós somos conscientes com o uso do dinheiro. Por exemplo, o que o dinheiro significa para mim? Porque no primeiro momento eu posso pensar que ele me possibilita atender meus desejos. Mas os meus desejos, eles estão de acordo com o que eu recebo, com o meu padrão de vida? Porque o dinheiro, os desejos, eles podem fazer com que eu tenha uma vida tranquila, ou que eu seja escravo dos meus desejos e o trabalho, por consequência, significa apenas uma forma de conseguir o recurso para mim atender os meus desejos. E muitas vezes, nesse sentido, a própria atividade laboral pode parecer um castigo, inclusive. Então, o modo como nós lidamos com o dinheiro tem a ver com a nossa felicidade também. E, na sua opinião, qual é o melhor momento para iniciar a educação financeira?
Hoje, a educação financeira ela já faz parte do currículo do ensino fundamental e ensino médio, né? Ou seja, é uma relação que tem a ver desde como a criança lida com o dinheiro. E a criança ela se espelha muito no seu ambiente doméstico, como os pais lidam com o dinheiro. Se ela percebe um uso comedido do dinheiro, que os seus pequenos desejos são ponderados, olha, eu gostaria de ter uma bola, uma boneca, por exemplo, olha, filho, vamos devagarinho, a gente vai poder comprar. Ou, se a criança, aquilo tudo que ela deseja, ela é plenamente atendida, muitas vezes a família não tendo uma condição para isso. Aquilo fica gravado e aquilo começa também a criança seguir esse padrão na sua vida de jovem e vida adulta também, de uma forma mais irresponsável a sua relação com o dinheiro. E falando então um pouco sobre o controle de gastos pessoais. A gente utiliza muitas vezes as planilhas de controle de gastos, né? Ela é uma boa forma ou existem hoje aplicativos que proporcionam um melhor controle para isso? Hoje, o básico é o mais fácil, ou seja, pode ser desde planilhas eletrônicas, pode ser, muitas vezes as pessoas usavam os caderninhos para isso, e hoje temos aplicativos, apps, muitos deles, que nos facilitam muito a vida, que eu posso simplesmente usar um comando de voz e dizer, olha, R$30 gasolina, R$40 uma pizza, ou até bater uma foto mesmo do ticket, que ele já incorpora a tua planilha de gastos. Então, o formato ele é indiferente, o importante é ter esse controle, é ter essa educação financeira e ser persistente nisso. Porque quando nós temos uma planilha, ela nos surpreende, porque a gente começa a ver que os nossos pequenos gastos diários, ao final de 30 dias, têm um efeito, pode ser significativo até. E essa persistência, ela nos coloca também numa espécie de um cercado, que a gente quer às vezes escapar, poxa, eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho como fazer. Então, quando eu tenho uma planilha, isso também, esse orçamento familiar ou pessoal, ele me restringe. E muitas vezes nós não gostamos dessa restrição. Então, por isso que há muitas vezes uma certa infidelidade, né, das pessoas com a sua própria planilha, querendo de alguma forma, quando quer atender os desejos, sabotar de alguma forma. Então, aí que eu falo um pouco da persistência. E é possível se organizar financeiramente, mesmo ganhando pouco? E qual é a melhor forma de fazer isso? Muitos dizem que o importante não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. Porque o nível de gasto ele tem que estar relacionado ao nível de receita. Como eu venho falando desde o início, a questão dos desejos, eu posso ganhar um salário mínimo e ter um controle financeiro, ou não ter um controle financeiro e ganhar R$50 mil por mês e ser um devedor. Porque os meus desejos vão crescer, eu quero ter uma casa na serra, uma casa na praia, começa a aumentar. Mas independente do quanto se ganha, é possível sim se ter controles financeiros e com isso se ter uma vida adequada ao que se ganha e, portanto, não cair naquela tentação de se tornar escravo do dinheiro. E a utilização de cartão de crédito, parcelamento, ele é um aliado ou um vilão no momento de cuidar das finanças? Depende como a pessoa tem essa relação, o seu autocontrole, seja pessoal e também por meio de controles financeiros. O cartão de crédito ele é um instrumento muito bom, porque ele me permite eu ter cashback, me permite eu ter pontos que se convertem em benefícios futuros, né? Mas ao mesmo tempo, se eu não tenho um controle financeiro, vai ser ruim, porque eu vou criar dívidas para atender os meus desejos e essas dívidas vão ter que ser pagas em algum momento, principalmente quando se usa o parcelamento, né? E aí, só para você ter uma ideia, hoje nós temos uma taxa de juros muito alta no Brasil, em torno de 15% a nossa taxa Selic. Por isso, os cartões de crédito, se eu fico devedor do cartão, eu não pago o meu mínimo que eu tenho que pagar, ou pago o mínimo, mas a parcela que eu não paguei, a média de juros é 15% ao mês, que durante um ano vai ser mais de 300% só de juros. Então, se tem uma dívida de R$1.000, após um ano vai ser mais de R$4.000 aquela dívida. Portanto, então, o cartão de crédito, compras parceladas, depende muito como eu me relaciono com o dinheiro. Se eu tenho controle, é um ótimo aliado. Se eu não tenho, é melhor evitar.
Para finalizar, então, qual dica você dá para quem está começando a cuidar das finanças pessoais? O tempo é o nosso aliado. Então, se eu tenho 20 anos e eu quero, por exemplo, me programar para o futuro, para uma aposentadoria, pensar assim, e eu quero ver quanto significa poupar R$200 por mês, nas condições que nós temos hoje. Tu consegue juntar R$700 mil, só R$200 por mês. Então, eu tenho que pensar quanto que eu quero, que nível de renda eu quero ter no futuro. E com isso, começar a me programar. E quanto mais tempo eu tenho poupando, mais eu vou juntar para um bolo futuro. Então, a juventude, ela é um grande aliado. Então, quanto mais cedo se pensa nisso, pequenos aportes, pequenos valores mensais vão ter um grande efeito no futuro. João, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Tá ok, eu agradeço também. Muito obrigado. Nesse episódio do Podcast On, conversamos com o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis, João Nasti, sobre finanças pessoais. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, você tem acesso ao nosso Instagram, Spotify e o canal do YouTube. A produção é da minha colega Letícia Flash e eu, Laura Stum. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com a orientação do professor Marcos Santuário. Obrigada e até mais!